Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Prazo para troca de partido termina com o PL como maior bancada na Câmara. Bairros do Rio de Janeiro já acumulam o dobro da chuva esperada para abril. Governo dispensa empresas de fornecer máscara onde a proteção não é mais obrigatória. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: Bradesco. Dinheiro na conta em 3 cliques pelo app. Os partidos que apoiam o governo do presidente Jair Bolsonaro aumentaram as bancadas na Câmara durante a chamada janela partidária. O limite para trocar de sigla terminou às 11h59 desta sexta-feira. Vamos ao vivo até Brasília falar com a Nathalie Machado. Nathalie, boa noite para você. Qual legenda cresceu mais, hein? Olá, Salsi. Boa noite a todos. O PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, se tornou a maior bancada da Câmara com mais de 70 deputados. E a maioria dessa troca de deputados, desses parlamentares, veio do União Brasil. Ao todo, 119 parlamentares trocaram de sigla. Então, com essa reformulação, essa nova divisão da Câmara, o Partido Liberal ficou com 76 cadeiras. O Progressistas ultrapassou o PT por um deputado, 56 a 55. O União Brasil é o quarto, com 46. PSD e Republicanos vêm a seguir com 44 e 43 parlamentares. E o MDB, que por muitos anos foi o maior partido da Câmara, agora está com 34. Essa janela partidária foi criada em 2015. Dessa forma, os deputados eles evitam, na verdade, punições como, por exemplo, a perda de mandato. Salsi. Tá certo, Nathalie. Daqui a pouquinho falamos novamente. O general Paulo Sérgio Nogueira assumiu nesta sexta-feira o Ministério da Defesa. O presidente Bolsonaro participou do evento. O novo ministro da Defesa era o comandante do Exército desde o ano passado. Nogueira substitui o também general Walter Braga Neto, que vai assumir um cargo na assessoria especial do presidente da República. Braga Neto é cotado para concorrer às eleições como candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro. O ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo se filiou ao Republicanos nesta sexta-feira. Paulo Scaff assinou a ficha de filiação ao lado do presidente regional do partido, Sérgio Fontelas. Scaff concorreu ao governo de São Paulo nas últimas 3 eleições. Este ano, ele é cotado para ser o vice na chapa do ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, que também se filiou ao Republicanos esta semana. E olha, a cidade do Rio de Janeiro ficou mais de 6 horas em estágio de alerta por causa das chuvas fortes. E o Leonardo Aque atualiza a situação por lá. Léo, boa noite para você. É isso mesmo, Salsi. Boa noite para você, boa noite a todos. Nas últimas 24 horas, o acumulado de chuva em alguns bairros já é o dobro da média esperada para o mês de abril. Agora, na Zona Norte, o rio Maracanã transbordou. A chuva castigou também áreas das zonas sul e oeste da cidade. Túneis e vias importantes foram completamente interditados e a Defesa Civil acionou sirenes em 57 comunidades e também áreas de risco. Já em Paraty, na região da Costa Verde, um posto da Polícia Rodoviária Federal foi destruído pela enxurrada. Além disso, deslizamentos interditam 5 pontos da rodovia Rio Santos, que liga o estado do Rio de Janeiro a São Paulo. Salsi. Situação complicada, hein, Léo? Obrigada pelas informações. O Pavilhão Brasil encerrou a participação na Expo Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, com mais de 2.100.000 visitantes. Desde o dia 1º de outubro, quando começou o evento, até quinta-feira, o Pavilhão Brasil foi um dos 5 mais visitados da Expo Dubai. Os dados são da Apex Brasil, agência ligada ao Ministério das Relações Exteriores. O destaque do estande brasileiro foi um espelho d'água inspirado no Rio Negro, na Amazônia. Em alguns momentos, o espelho remetia a um oásis com uma lâmina rasa de água. Em outros, o cenário criava atrações sensoriais para os visitantes.
O governo federal prorrogou por mais um mês a redução de até 25% nas alíquotas do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. Havia a expectativa de que o desconto fosse ampliado para 33%, o que não foi confirmado por enquanto. Vamos agora para o mercado financeiro. Olha só, o dólar comercial caiu quase 2%, vendido a R$ 4,66. É o menor valor desde 10 de março de 2020. No acumulado da semana, a moeda americana desvalorizou 1,69%. Já o índice da Bolsa de Valores de São Paulo subiu 1,31% nesta sexta-feira, superou os 121 mil pontos, a maior pontuação desde 13 de agosto do ano passado. Na semana, o Ibovespa acumulou 2,09%. Tropas russas tiveram que deixar a usina nuclear de Chernobyl depois de registros de contaminação radioativa. A empresa nuclear ucraniana disse que os soldados foram levados para hospitais em Belarus, com doença aguda causada pela radiação. O exército russo tomou o controle total da área de Chernobyl já no primeiro dia de invasão, em 24 de fevereiro. O maior desastre nuclear da história aconteceu nesta usina, em 1986. A invasão russa já destruiu pelo menos 53 locais históricos na Ucrânia, de acordo com a Unesco. São igrejas, museus e monumentos culturais destruídos pelos ataques. No mês passado, o órgão das Nações Unidas reforçou medidas de proteção para o patrimônio cultural ameaçado pela guerra. O conflito na Ucrânia já causou o equivalente a quase 300 bilhões de reais em danos à infraestrutura da Ucrânia. O governo federal retirou a obrigatoriedade das empresas fornecerem máscaras para prevenção contra a Covid nas regiões que já acabaram com a exigência do uso em locais fechados. Voltamos então a conversar com a Nathalie Machado. Nathalie. Salsi, essas mudanças elas aconteceram por meio de uma portaria interministerial. Então, os empregadores, eles não são mais obrigados a oferecer máscaras para os funcionários. Isso naqueles estados e cidades onde a exigência em locais fechados foi flexibilizada. O fornecimento continua nos municípios com níveis de alerta de saúde alto ou muito alto, com mais de 500 casos por 100 mil habitantes. Mas vale ressaltar que as medidas de prevenção, como o distanciamento mínimo de 1,5 metro e também a higienização, foram mantidos, além também do afastamento de 10 dias, caso o funcionário tenha tido contato com uma outra pessoa que testou positivo para a Covid-19. Salsi. Tá certo, Nathalie. Obrigada pelas informações. Olha, o governo de Minas Gerais recomendou o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados. Mas a palavra final é das prefeituras. A Virgínia Nalon está em Belo Horizonte. Virgínia, boa noite para você. Oi, Celso, boa noite para você. A sugestão anunciada nesta sexta-feira só vale para municípios em que 70% da população adulta tenha tomado a dose de reforço e de 8 a cada 10 moradores tenha recebido pelo menos a primeira dose. O Estado alerta que a máscara ainda deve ser usada em locais com aglomeração, como no transporte público e em jogos de futebol com grande torcida. Mas como a decisão final cabe às prefeituras, muitas mantiveram o uso obrigatório em qualquer ambiente fechado. É o caso aqui de Belo Horizonte. A prefeitura destacou que a máscara ainda é exigida em escolas, cinemas, academias e demais ambientes fechados. Salsi. Obrigada pelas atualizações, Virgínia. Uma pesquisa feita nas escolas públicas de São Paulo mostra que 7 em cada 10 estudantes desenvolveram sintomas de ansiedade e depressão durante a pandemia. A Giovana Rizardo tem os detalhes para a gente dessa pesquisa. Oi, Giovana. Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. O estudo ouviu mais de 640 mil estudantes dos ensinos fundamental e médio da rede estadual de ensino no ano passado. Os dados revelam que 70% dos alunos têm sintomas ligados à ansiedade e também à depressão em níveis altos. Mais de 30% dizem ter dificuldade de concentração. Quase 19% se sentem esgotados e sob pressão. E 18% disseram perder o sono por causa das preocupações. O objetivo desse mapeamento no contexto da pandemia foi analisar a saúde mental e também emocional dos estudantes. Salsi.
Obrigada, Giovana. Preocupante, né? Uma caravana de cerca de 600 migrantes entrou em confronto com agentes de segurança no México. O grupo tentou furar uma barreira formada por policiais. Houve confronto e até uso de gás lacrimogênio. A caravana saiu da cidade mexicana de Tapachula, na fronteira com a Guatemala, em direção aos Estados Unidos. No ano passado, mais de 1.700.000 pessoas foram detidas ao tentar entrar ilegalmente em território americano. A justiça peruana suspendeu a libertação do ex-presidente do país, Alberto Fujimori. A decisão atende a pedido da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Fujimori, de 83 anos, cumpre pena desde 2009 e vai continuar detido até o julgamento de um recurso apresentado por parentes das vítimas de um massacre nos anos 90. A ação militar autorizada por Fujimori deixou mais de 25 mortos e foi classificada como crime contra a humanidade. A polícia do Sri Lanka impôs toque de recolher depois que manifestantes tentaram invadir a casa do presidente do país. Pelo menos 50 pessoas foram presas nos protestos. A residência oficial do presidente só não foi invadida porque as tropas de segurança conseguiram evitar. O país sofre uma das maiores crises econômicas da história, com falta de produtos e inflação em alta. Os cortes constantes de energia também provocam revolta na população. Este foi o Jornal da Record. Outras informações no Fala Brasil, edição de sábado às 7h30 da manhã. Você fica agora com o Fala Que Eu Te Escuto. Uma ótima noite para você. Cuide-se. Tchau.